Meu nome é Prudence Fitzgerald. Tenho 30 anos e minha mãe acabou de confessar ter roubado minha herança de 5 milhões de dólares na frente de 47 testemunhas. Ela não sabia que estava confessando. Ela pensou que estava ganhando. Durante 5 anos, ela me disse que eu era irresponsável demais para administrar o fundo fiduciário do meu avô. Durante 5 anos, ela retirou centenas de milhares de dólares para financiar os negócios falidos do meu irmão, enquanto eu sorria e fingia não perceber. No meu aniversário de 30 anos, rodeada pela elite de Boston, ela finalmente me contou a verdade. O dinheiro acabou. Gastei tudo com alguém que realmente merece. Ela esperava que isso me destruísse. O que ela não esperava era que eu tivesse passado 1687 dias me preparando exatamente para essas palavras, documentando cada mentira, cada transação, cada e-mail que ela pensava ter enterrado. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Esta é a história de como recuperei tudo. A casa da família Fitzgerald ficava em Beacon Hill como um monumento a tudo que minha mãe acreditava merecer. Prédio de 4 andares, construído em 1847 com tijolos vermelhos e venezianas pretas, comprado pelo meu avô em 1962 por uma quantia considerada obscena na época. Quando eu nasci, a casa já não era mais um lar, mas sim um palco. Um lugar onde minha mãe pudesse desempenhar o papel que passou toda a sua vida adulta aperfeiçoando, a esposa de um cirurgião renomado, a anfitriã de gosto impecável, a matriarca de uma família que parecia perfeita por fora. Meu pai, Dr. Richard Fitzgerald, era cirurgião cardíaco no Hospital Geral de Massachusetts. Ele salvava vidas para ganhar a vida. Mas em casa, era um fantasma que por acaso jantava conosco, presente em corpo, ausente em todos os sentidos que importavam. Ele deixava minha mãe tomar todas as decisões, assinar todos os cheques, escolher todas as escolas, acampamentos de verão e caminhos profissionais. Acho que ele acreditava que ficar em silêncio era o mesmo que manter a paz. Meu irmão Bradley era 3 anos mais novo do que eu e nunca tinha tido um emprego de verdade na vida. Aos 27 anos, ele já havia fundado 3 empresas, uma marca de moda sustentável que vendeu 12 camisetas, uma startup de tecnologia que nunca desenvolveu nenhuma tecnologia e um aplicativo de bem-estar que travou no dia do lançamento e nunca se recuperou. Cada fracasso custou dinheiro a alguém. Esse alguém, eu descobriria mais tarde, era eu. Ainda me lembro do jantar de Natal de 2019. Eu tinha acabado de ser promovido a analista financeiro sênior em uma das 4 maiores empresas de contabilidade, uma posição pela qual trabalhei durante 3 anos, muitas vezes ficando no escritório até meia-noite, sobrevivendo à base de café e da teimosa crença de que o trabalho árduo acabaria sendo reconhecido. Fui promovido, anunciei, sem conseguir esconder o sorriso. Analista sênior. Minha mãe mal ergueu os olhos da taça de vinho. Que bom, querida, mas e a sua vida pessoal? Você tem 25 anos e ainda está solteira. Estou começando a me preocupar. Todos na mesa riram. Bradley começou a contar uma história sobre seu novo empreendimento. E assim, de repente, minha conquista desapareceu, absorvida pelo ruído de fundo de uma família que nunca aprendeu a me enxergar. Na casa dos Fitzgerald, o sucesso era medido pela sua adequação ao padrão. Bradley se encaixou. Eu nunca me encaixei, e durante anos achei que a culpa era minha. Meu avô, Edward Fitzgerald, foi a única pessoa da minha família que me fez sentir vista. Ele era um homem que construiu seu próprio sucesso, começou como contador e terminou como fundador de uma companhia de seguros regional, que vendeu em 1987 por um valor não divulgado, segundo os jornais. Descobri mais tarde que essa quantia era considerável. E, ao contrário do resto da minha família, o vovô Edward não acreditava em exibicionismo. Ele acreditava em preparação. Quando eu tinha 12 anos, ele me chamou para sentar em seu escritório e disse algo que nunca esqueci. Prudence, sua mãe casou-se com alguém desta família. Seu irmão puxou a ela. Mas você puxou a mim, e eu vou garantir que você esteja protegida. Eu não entendi o que ele quis dizer até que ele morreu em 2015. Seu testamento foi lido nos escritórios da Morrison & Associates em uma terça-feira cinzenta de fevereiro. Minha mãe usava um vestido Chanel preto e enxugava as lágrimas dos olhos. Meu pai segurava a mão dela. Bradley parecia entediado. Em seguida, o advogado leu a seção sobre mim.
A minha neta, Prudence Eleanor Fitzgerald, deixa o fundo fiduciário no valor de 5 milhões de dólares para ser mantido e administrado até que ela complete 25 anos, momento em que terá acesso e controle totais. Lembro-me do rosto da minha mãe, um lampejo de algo intenso antes de ela suavizá-lo num sorriso. Que generosidade, disse ela. Vamos garantir que fique em segurança. 4 anos depois, quando completei 25 anos em 2019, esperava que o fundo fiduciário fosse transferido para mim. Em vez disso, minha mãe entregou um documento ao meu pai. Richard, assine isto. Prudência ainda não está preparada para esse tipo de responsabilidade. Eu cuidarei disso temporariamente, até que ela amadureça um pouco mais. Ninguém me perguntou. Descobri 3 semanas depois, quando liguei para o banco e me informaram que minha mãe agora constava como administradora fiduciária autorizada. Quando a confrontei, ela deu um tapinha no meu braço. Não se preocupe, querida. Estou guardando em segurança para você. Quando você for mais responsável, eu transfiro tudo. O que ela não sabia era que, 2 semanas após o funeral do meu avô, outra pessoa já havia entrado em contato comigo, alguém em quem meu avô confiava mais do que na própria nora. Marcus Webb tinha 62 anos quando me ligou pela primeira vez. Sua voz era calma, cautelosa, a voz de um homem que passou 4 décadas navegando por campos minados legais sem pisar em nenhum deles. Senhorita Fitzgerald, disse ele. Meu nome é Marcus Webb. Eu era o consultor fiduciário independente do seu avô. Ele me nomeou antes de falecer para garantir que seus desejos fossem cumpridos. Acredito que devemos nos encontrar. Nos encontramos em uma cafeteria em Cambridge, suficientemente longe de Beacon Hill para que ninguém me reconhecesse. Marcus deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa. Dentro havia um documento que eu nunca tinha visto antes, documento fiduciário número TF 198704112. Seu avô era um homem cauteloso, disse Marcus. Ele não confiava facilmente nas pessoas, mas confiava em você. É por isso que este documento existe. Ele apontou para uma seção marcada com um marcador amarelo, seção 7.3. Li 3 vezes para ter certeza de que havia entendido. O administrador fiduciário terá autoridade para sacar os juros acumulados para despesas aprovadas. O valor principal de 5 milhões de dólares permanecerá intocado até que o beneficiário complete 30 anos ou solicite a transferência integral, o que ocorrer por último. Ela só pode mexer nos juros, eu disse lentamente. Não no principal. Correto. Os 5 milhões estão protegidos. Mas se você a confrontar agora, ela pode encontrar maneiras de reestruturar o fundo fiduciário, alterar os termos, transferir o dinheiro para o exterior. Você passaria anos no tribunal e talvez nunca visse um centavo. Então, o que eu faço? Marcus olhou para mim com algo que talvez fosse respeito. Você espera, observa, documenta tudo e, quando completa 30 anos, entra com um pedido formal no Tribunal de Sucessões. Até lá, você terá um registro de cada violação. Assenti lentamente com a cabeça, sentindo algo frio e cortante se cristalizar em meu peito. Obrigado, Sr. Webb. Seu avô ficaria orgulhoso, Senhorita Fitzgerald. A partir daquele dia, comecei a contar 1687 dias. E todos os dias eu via minha mãe gastar dinheiro que ela nem sabia que podia gastar, enquanto eu construía o caso que eventualmente a levaria à ruína. O primeiro extrato bancário chegou em março de 2020, enviado para uma caixa postal que eu havia alugado com meu nome do meio. Marcus providenciou cópias autenticadas dos documentos, uma precaução que meu avô havia incluído na cláusula administrativa do fundo fiduciário, e que minha mãe aparentemente nunca se deu ao trabalho de ler. Abri o envelope na mesa da minha cozinha com mãos firmes e o coração acelerado. Retirada em 15 de março de 2020. Valor: 45 mil dólares. Observação: financiamento inicial de Bradley Fitzgerald. Virei a página. Saque em 22 de março de 2020. Valor: 40 mil dólares. Descrição: despesas operacionais da família. E mais um saque, em 3 de abril de 2020. Valor: 42 mil dólares. Observação: Bradley Fitzgerald, desenvolvimento de negócios. Somente no primeiro ano, minha mãe sacou 127 mil dólares da conta de juros do fundo fiduciário.
cada dólar foi para um de dois lugares: os empreendimentos fracassados de Bradley ou despesas que eu suspeitava serem retiros em spas e doações para instituições de caridade que por acaso organizavam galas onde ela podia ser fotografada. Criei uma planilha. Dei o nome de inheritance.xlsx e a salvei em uma unidade criptografada. Linha 1, 15 de março de 2020. Saque, $45 mil. Finalidade declarada: financiamento inicial para Bradley Fitzgerald. Status: não aprovado pelo beneficiário. Linha 2, 22 de março de 2020. Saque: $40 mil. Finalidade declarada: despesas operacionais da família. Status: não aprovado pelo beneficiário. Linha 3, 3 de abril de 2020. Saque: $42 mil. Finalidade declarada: desenvolvimento de negócios de Bradley Fitzgerald. Status: não aprovado pelo beneficiário. Eu não apaguei nada. Apenas adicionei uma nova linha a cada mês. No final de 2020, a planilha tinha 47 lançamentos. O total era de $127 mil, juros que deveriam estar rendendo para o meu futuro, mas que agora financiavam o terceiro fracasso consecutivo do meu irmão. Mas eis o que minha mãe não entendia sobre finanças: os juros compostos são pacientes. Eles esperam, crescem e, eventualmente, chegam. Ela também faria isso. Em setembro de 2022, a planilha havia crescido para 147 linhas. O total retirado dos juros do meu fundo fiduciário foi de $612 mil. Sentei-me em frente a Marcus Webb em nossa cafeteria de sempre, a mesma mesa de canto, o mesmo expresso amargo, a mesma vista dos estudantes passando apressados pela janela, e observei seu rosto ficar sério. Prudência, precisamos falar sobre o momento certo. Ele colocou um documento legal sobre a mesa. As palavras "a prazo de prescrição" apareciam em negrito. A lei de Massachusetts lhe dá 3 anos a partir da data em que você tomou conhecimento de uma violação de dever fiduciário para entrar com uma ação judicial. Você soube das ações de sua mãe em março de 2020. Isso significa que você tem até março de 2023 para iniciar o processo, mas eu recomendo esperar até o seu aniversário de 30 anos. Isso lhe dará uma posição mais sólida. 14 de março de 2024, eu disse. Isso é daqui a 18 meses. Sim, mas há uma complicação. Ele tirou outro documento, desta vez, uma carta de um escritório de advocacia que eu não reconheci. Meus contatos na Morrison & Associates me informaram que sua mãe tem consultado advogados especializados em direito sucessório. Ela está fazendo perguntas sobre a reestruturação de fundos fiduciários herdados. Se ela conseguir alterar os termos do fideicomisso antes de você completar 30 anos, senti gelo deslizar pela minha espinha. Eu perderia meu direito. Possivelmente. No mínimo, você enfrentaria anos de litígio sem nenhuma garantia de sucesso. O café na minha xícara tinha esfriado. Eu fiquei olhando para ela, calculando. Quanto tempo eu tenho? A reestruturação leva tempo, avaliações, aprovações judiciais, papelada. Eu estimaria de 6 a 8 meses, no mínimo. Se você der entrada no processo logo após o seu aniversário, você estará à frente dela. Assenti com a cabeça lentamente. Então vamos acelerar a documentação. Quero todos os e-mails, todos os extratos bancários, todos os recibos que pudermos encontrar. Marcos permitiu-se um raro sorriso. Seu avô escolheu a neta certa. Esperemos que o tribunal concorde. Naquela noite, abri minha planilha e adicionei uma nova coluna, dias até 30. O número era 557. A contagem regressiva havia realmente começado. Janeiro de 2024, faltam 2 meses para o meu aniversário de 30 anos. Sentei-me no escritório de Catherine Wells, advogada, uma mulher de traços marcantes, na casa dos 50 anos, especializada em litígios de fideicomisso e recomendada por Marcos como a pessoa ideal quando a família deixa de ser família. Espalhados pela sua mesa estavam 5 anos de provas, 67 extratos bancários, 23 e-mails entre minha mãe e o contador da família, o documento original do fideicomisso com a seção 7.3 destacada em amarelo e minha planilha, agora impressa e encadernada como uma dissertação sobre traição. Catherine folheou as páginas com a calma eficiente de um cirurgião analisando exames. Isto é completo.
Sou analista. É o que eu faço. Sua mãe sacou US$ 847 mil ao longo de 4 anos e meio, tudo da conta de juros. O capital principal permanece intocado porque os termos do fideicomisso o proibiam. Ela olhou para cima. Ela provavelmente presumiu que você nunca notaria. Ela presumiu que eu não entendia de finanças. Os lábios de Catherine se contraíram, quase um sorriso. Essa vai ser uma suposição cara. Eis o plano. Você espera até o seu aniversário, dia 14 de março. Comparece a qualquer evento que ela esteja planejando. Deixe que ela faça suas declarações na frente de testemunhas. Depois, entramos com o processo no próximo dia útil. Por que esperar por testemunhas? Porque se ela admitir ter gasto dinheiro, especialmente na frente de pessoas importantes para sua posição social, isso elimina qualquer defesa de mal-entendido ou boa-fé. Torna-se uma intenção documentada. Pensei na festa de aniversário que minha mãe já estava planejando. Ela havia enviado convites para 47 pessoas, as pessoas dela, sócios, amigos da instituição de caridade, as mulheres da sua sociedade filantrópica. Ela estava transformando meu aniversário em um evento de networking. Ela não fazia ideia de que estava construindo seu próprio tribunal. Estarei lá, eu disse. Ótimo. Prudência, não a avise. Não a confronte. Não lhe dê nenhum motivo para pensar que você sabe de alguma coisa. Já faço isso há 5 anos, Sra. Wells. Mais 2 meses não são nada. Minha mãe já estava planejando minha festa de aniversário. Ela não sabia que eu também estava planejando dela. 14 de março de 2024, 19 horas. A casa em Beacon Hill resplandecia em luz. Minha mãe se superou. Torres de champanhe, um quarteto de cordas, serviço de buffet da empresa mais cara de Boston. Ela convidou 47 pessoas, e nenhuma delas era minha amiga. Essas eram as pessoas com quem ela convivia, sócios do hospital do meu pai, membros da Sociedade Filantrópica de Beacon Hill, empresários locais que anunciavam em seus programas de leilão beneficente Gerald Morrison, o advogado da família que cuidou do espólio do meu avô e, aparentemente, das consultas secretas da minha mãe sobre a reestruturação de fundos fiduciários. Eu o avistei assim que entrei. Ele estava parado perto da lareira, conversando baixinho com minha mãe, e algo em sua expressão me fez guardar essa observação para mais tarde. Meu pai me encontrou primeiro. Feliz aniversário, querida. Ele me entregou uma taça de champanhe. 30 anos. Você acredita? Em alguns dias, não. Ele sorriu, aquele sorriso distante e benevolente que ele ostentara durante toda a minha vida, o sorriso de um homem que amava sua família em teoria, mas que não conseguia se obrigar a estar presente na prática. Bradley chegou com 40 minutos de atraso, entrando pela porta da frente como se fosse o dono do lugar. Minha mãe atravessou a sala para abraçá-lo. Ali está ele, o irmão predileto do convidado de honra. Observei de um canto, com a taça de champanhe intocada, enquanto a festa girava ao meu redor. Minha mãe circulava pela sala como uma política, tocando nos braços das pessoas, rindo das piadas, aceitando elogios à decoração como se ela mesma tivesse arranjado cada flor em vez de pagar alguém para fazê-lo. Este era o seu reino, o seu palco, o seu mundo cuidadosamente construído de aparências e influência. E ela não fazia ideia de que, exatamente 15 minutos depois, eu começaria a desmontá-la. Coloquei minha taça de champanhe sobre a mesa. Endireitei os ombros e caminhei em direção aos meus pais. Atrás de mim, 47 testemunhas continuavam suas conversas, completamente alheias ao fato de que estavam prestes a se tornar a plateia de um espetáculo que minha mãe jamais pretendeu realizar. Encontrei meus pais perto da escadaria principal, cercados por um grupo de colegas do meu pai do Hospital Geral de Massachusetts. Minha mãe reinava absoluta, com uma das mãos repousando no braço do meu pai, naquele jeito possessivo que ela aperfeiçoara ao longo de 30 anos de casamento. Mãe, pai, mantive minha voz agradável e pausada, a filha linda. Posso falar com vocês um instante? O sorriso da minha mãe vacilou quase imperceptivelmente. Agora, querida, temos visitas. Não vai demorar muito. Tem a ver com o fundo fiduciário. O lampejo se transformou em congelamento. Ao lado dela, meu pai se remexeu desconfortavelmente. O fundo fiduciário, continuei, como se não tivesse notado as reações deles.
Hoje completo 30 anos. De acordo com o documento original, agora tenho acesso total. Queria discutir o processo de transferência. O riso da minha mãe era muito alegre, muito rápido. Prudência, este realmente não é o momento. O documento era muito claro, mãe. 30 anos ou pedido formal, o que vier por último. Estou fazendo o pedido. O Dr. Harrison, da cardiologia, ergueu uma sobrancelha. Sua esposa inclinou-se ligeiramente para a frente, pressentindo uma fofoca. Meu pai pigarreou. Vivien, talvez devêssemos entrar no escritório. Não há nada a discutir. A voz da minha mãe endureceu, toda a pretensão de afeto se dissipou. Continuo administrando esse fundo e continuarei a fazê-lo até que decida o contrário. Até você decidir. Mantive meu tom de voz calmo. É minha herança, mãe. Do vovô Edward para mim. Seu avô queria o melhor para você, e eu sei o que é melhor. Você? Agora, mais convidados estavam ouvindo. Eu podia sentir a atenção deles mudando, conversas morrendo no meio da frase, taças de champanhe pairando a meio caminho dos lábios. Minha mãe se aproximou, baixando a voz para um sussurro. Não me envergonhe na minha própria casa, Prudence. Não estou tentando constranger ninguém. Só quero o que é meu. Por um instante, ficamos paralisadas, mãe e filha, travando uma batalha que nenhuma de nós estava disposta a perder. Então minha mãe sorriu, um sorriso frio e cortante que não chegou aos seus olhos. Tudo bem, disse ela, em voz alta o suficiente para que os convidados presentes ouvissem. Querem a verdade? Deixem-me dizer a verdade. Minha mãe se virou para encarar a sala, abrindo os braços num gesto de exasperação teatral. Sua plateia estava absorta, 47 pares de olhos fixos no drama que se desenrolava diante deles. Minha filha, anunciou ela, com a voz ecoando pelo cômodo silencioso, tem perguntado sobre um fundo fiduciário que seu avô lhe deixou, um fundo que, francamente, ela nunca teve maturidade suficiente para administrar. Ela fez uma pausa para criar suspense, deixando as palavras serem absorvidas. Então, administrei o dinheiro para ela durante 5 anos. Mantive-o em segurança. Certifiquei-me de que fosse usado com sabedoria. E sabe o que eu fiz com isso? Não disse nada. Esperei. Gastei com o irmão dela. O queixo da minha mãe ergueu-se, em sinal de desafio. Cada centavo. Bradley precisava de capital para seus negócios. Ele precisava de apoio. Ele está construindo algo, contribuindo para o legado desta família. E Prudence, ela acenou com a mão em minha direção, como quem dispensa o assunto. Ela tem o emprego dela. Ela tem o apartamento dela. Ela não precisa do dinheiro. Murmúrios percorreram a multidão. Alguns convidados assentiram com simpatia, claro, uma mãe priorizaria um filho em dificuldades. Outros trocaram olhares desconfortáveis. Então, é isso. O sorriso da minha mãe era triunfante. O fundo fiduciário acabou. Todos os 5 milhões. Gastei tudo no futuro do seu irmão porque, ao contrário de você, ele realmente merece. Ela esperava que eu chorasse. Esperava que eu gritasse, saísse furiosa ou fizesse um escândalo que confirmasse todas as histórias que ela havia contado sobre sua filha difícil e ingrata. Em vez disso, sorri. Que interessante, mãe. Muito interessante. Meti a mão na minha bolsa e peguei meu celular. Porque estive conversando com o banco e, segundo eles, você só teve acesso aos juros. O principal, todos os 5 milhões, continua lá, intocado, porque o documento de fideicomisso que você aparentemente nunca se deu ao trabalho de ler não permitia que você o acessasse. A sala ficou em absoluto silêncio. O rosto da minha mãe congelou e, pela primeira vez na vida, vi medo em seus olhos. Minha mãe se recuperou mais rápido do que eu esperava. Prudência, ela riu novamente, mas agora era uma risada frágil, rachando nas bordas. Você e sua imaginação. Não sei com qual banco você andou conversando, mas... A gerente da agência, Jennifer Holloway, da First Republic Trust Division, foi muito prestativa. Mantive a voz firme e natural. Ela explicou a diferença entre o pagamento de juros e o acesso ao capital. Fascinante, na verdade. Tenho certeza de que você já sabe tudo sobre isso.
Gerald Morrison surgiu ao lado da minha mãe, com o rosto pálido. Inclinou-se para a frente, sussurrando algo urgente. Vivien, disse meu pai em voz baixa. Talvez devêssemos levar essa conversa para um lugar mais reservado. Não há nada para discutir. A voz da minha mãe ficou estridente. Isso é um mal-entendido. Prudence sempre foi dramática. Não estou sendo dramática, mãe. Guardei o celular na minha bolsa. Estou sendo precisa. Há uma diferença. Mas você tem razão, este não é o lugar para detalhes. Eles virão depois, no tribunal. Os murmúrios ao nosso redor aumentaram. A senhora Patterson, da Sociedade Filantrópica, cochichava com a senhora Aldrich. O Dr. Harrison havia recuado, de braços cruzados, observando a cena se desenrolar como se fosse uma cirurgia particularmente interessante. Tribunal. O riso da minha mãe agora era desesperado. Você levaria sua própria mãe ao tribunal? Não. Mantive a voz calma. Vou processar uma curadora que violou seu dever fiduciário. O fato de ela ser minha mãe é irrelevante. Recuei um passo, dirigindo-me à sala com uma calma que não sentia completamente. Obrigada a todos por terem vindo à minha festa de aniversário. Peço desculpas pelo transtorno. Por favor, aproveitem o champanhe. Então caminhei em direção à porta. Atrás de mim, ouvi a voz da minha mãe, aguda, tensa e embargada. Richard, faça alguma coisa. Richard, meu pai, pela primeira vez na vida, não disse absolutamente nada. Eu não levantei a voz. Não precisei. Isto não é uma negociação, mãe. É uma notificação. A porta se fechou atrás de mim, e o ar frio de março nunca me pareceu tão agradável. O que eu não contei a ninguém naquela noite, nem à minha mãe, nem aos convidados fofoqueiros, nem mesmo ao meu pai, foi exatamente quanto tempo eu vinha me preparando para aquele momento. 5 anos antes, 2 semanas após o funeral do meu avô, eu estava sentado em frente a Marcus Webb naquela cafeteria de Cambridge, encarando um documento que mudaria tudo. Número do documento fiduciário TF 198704112. Marcus colocou-o sobre a mesa com o cuidado de um homem que manuseia algo precioso. Seu avô criou esse fundo fiduciário em 1987, disse ele. Ele o atualizava periodicamente. A última revisão foi feita 3 meses antes de sua morte. Ele foi muito específico quanto aos termos. Examinei as páginas, analisando a linguagem jurídica com o olhar analítico que desenvolvia ao longo de anos. E então cheguei à seção 7.3. O administrador fiduciário terá autoridade para sacar os juros acumulados para despesas aprovadas. Levantei os olhos. Aprovado por quem? O beneficiário. Você. Essa cláusula exige seu consentimento documentado para qualquer saque de juros. Mas ninguém me perguntou. Ninguém sequer me falou sobre a síndrome de abstinência até você mesmo ligar para o banco. Marcus assentiu com a cabeça. Seu avô previu que sua mãe poderia tentar reinterpretar os termos do fideicomisso. É por isso que ele me nomeou como consultor independente e por isso incluiu a seção 7.3. Li a linha seguinte. O montante principal de $5 milhões permanecerá intocado até que o beneficiário complete 30 anos ou solicite a transferência integral, o que ocorrer por último. Ela não pode tocar no diretor de jeito nenhum. Não. Os 5 milhões estão protegidos. Ela pode acessar os juros, mas somente com a sua aprovação. Qualquer saque feito sem essa aprovação constitui violação do dever fiduciário. Recostei-me na cadeira, com a mente a mil. Minha mãe já vinha retirando dinheiro há meses, sem meu conhecimento, sem meu consentimento. Seu avô conhecia a família dele, senhorita Fitzgerald. A voz de Marcus era gentil. Ele os amava, mas não confiava em todos. E queria que você estivesse protegida. Ele sabia, sussurrei. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele suspeitava e garantiu que você tivesse provas. A segunda prova veio de uma fonte inesperada. Junho de 2022. Eu estava na minha mesa na empresa de contabilidade, imerso em relatórios trimestrais, quando meu telefone vibrou com um e-mail de um endereço que eu não reconheci. O assunto do e-mail era: não aguento mais isso.
A remetente era Nancy Collins, a contadora da minha família nos últimos 15 anos, uma mulher que esteve presente em todas as festas de Natal, todos os churrascos de verão, todos os jantares de aniversário. Uma mulher que me viu crescer. Uma mulher que, aparentemente, tinha consciência. Senhorita Fitzgerald, começava o e-mail, peço desculpas por entrar em contato desta forma, mas preciso que a senhora veja o que está acontecendo. Anexei cópias da correspondência entre mim e sua mãe referente ao fundo fiduciário. Recebi instruções para não lhe mostrar isso. Não posso continuar fazendo isso. Abri o anexo. O primeiro e-mail era de abril de 2020, da minha mãe para Nancy. Certifique-se de que Prudence não veja nenhum extrato. Ela não precisa saber dos detalhes. Quanto menos ela souber, mais fácil será para todos. Resposta de Nancy: Senhora Fitzgerald, não me sinto confortável com isso. Legalmente, Prudence é a beneficiária. Ela tem o direito. Resposta da minha mãe: ela tem direito ao que eu digo que ela tem direito. Eu sou a curadora. Eu decido o que ela precisa saber. Não se preocupe com a Prudence. Ela não entende de finanças. Nunca entendeu. Li essa frase 3 vezes. Ela não entende de finanças. Passei 4 anos em uma das maiores empresas de contabilidade do mundo, analisando estruturas financeiras complexas para empresas da Fortune 500. Passei no exame de CPA na minha primeira tentativa. Eu conseguia ler um balanço patrimonial mais rápido do que a maioria das pessoas lê um cardápio. E minha mãe achava que eu não entendia de finanças. Salvei os e-mails no meu disco rígido criptografado. Então liguei para Nancy Collins. Obrigada, eu disse quando ela atendeu. Você vai receber uma ligação do meu advogado. Nancy fez uma pausa. Espero que você a pregue na parede. Eu também. Ok, preciso fazer uma pausa aqui por um segundo. Se você já passou pela situação de alguém da sua família te tratar como se você fosse invisível, como se suas conquistas não importassem, como se sua voz não tivesse valor, eu quero que você deixe um comentário agora mesmo. Diga-me de onde você está assistindo e me conte, você já foi subestimado por alguém que deveria ter acreditado em você? Eu li todos os comentários. Agora, voltando à história. Eu esperava que minha mãe entrasse em pânico. Esperava telefonemas, lágrimas, talvez até uma tentativa de pedido de desculpas. O que eu não esperava era uma campanha de relações públicas em grande escala. 2 dias depois da festa de aniversário, meu telefone começou a vibrar com mensagens de texto de pessoas com quem eu não falava há anos. Oi, Pru. Sua mãe me disse que você está passando por um momento difícil. Só queria saber como você está. Prudence, fiquei sabendo da situação. Coitada da sua mãe. Ela está tão preocupada com você. É verdade que você está levando sua família ao tribunal? Isso parece realmente extremo. Minha mãe passou 48 horas ligando para todos os convidados da festa, todos os membros de sua sociedade filantrópica, todos os amigos e conhecidos que conseguiu contatar. E ela tinha uma história muito específica, muito cuidadosamente elaborada. Eu estava tendo um colapso nervoso. Estava confusa com as finanças da família. Sempre tive ciúmes do Bradley e finalmente estava reagindo dessa forma. Minha mãe foi a vítima, uma mãe amorosa sendo atacada por seu filho ingrato. Até 18 de março, 3 amigas da minha mãe já tinham me excluído das redes sociais. Em 20 de março, recebi uma mensagem de voz da coordenadora de eventos da Beacon Hill Philanthropic Society, sugerindo educadamente que talvez eu não devesse comparecer ao baile de gala da primavera devido à situação familiar. Ouvi a mensagem de voz 2 vezes e depois a apaguei. Naquela noite, enviei um único e-mail para Catherine Wells, minha advogada. Prossiga conforme planejado. Apresente o pedido em 25 de março. A resposta de Catherine chegou dentro de 1 hora. Entendido. Cada ação que ela tomar agora só fortalece nosso caso. Quanto mais pessoas ela contar, mais difícil será para ela alegar que tudo não passou de um mal-entendido. Minha mãe achava que estava controlando a narrativa. Ela não percebeu que estava apenas me dando mais testemunhas. Adicionei uma nova entrada à minha planilha. De 16 a 20 de março de 2024, o réu se envolveu em uma campanha de intimidação de testemunhas e manipulação de reputação.
Isso foi documentado por meio de capturas de tela e mensagens de voz. Deixe-a falar. Deixe-a dar a volta por cima. A verdade viria à tona no tribunal. Meu pai ligou numa terça-feira à noite, 3 semanas depois da festa. Eu estava preparando o jantar, macarrão com molho vermelho, nada complicado. Quando o nome dele apareceu na tela do meu celular, deixei tocar 2 vezes antes de atender. Prudence. Sua voz estava cansada, pesada. Podemos conversar? Estamos conversando agora, pai. Quero dizer, conversar de verdade, sobre tudo. Ele fez uma pausa. Querida, isso já foi longe demais. Deixe-me falar com sua mãe. Podemos resolver isso em família. Não há necessidade de tribunais e advogados. Larguei minha colher de pau. Pai, a mamãe pegou $847.000 do meu fundo fiduciário, juros que deveriam estar rendendo para o meu futuro. Ela usou o dinheiro para financiar os negócios falidos do Bradley sem me consultar, sem me avisar, sem sequer reconhecer que eu tinha o direito de saber. Sua mãe, ela tem seus motivos. Quais são os motivos? Silêncio. Pai, ela disse para uma sala inteira de pessoas que eu era irresponsável demais para administrar minha própria herança. Ela me chamou de ciumenta e dramática. Ela passou as últimas 3 semanas dizendo a todos que eu estou tendo um colapso nervoso. Mantive a voz firme, embora isso me tenha custado caro. Essas não são as ações de alguém que tem bons motivos. Essas são as ações de alguém que foi pego. Meu pai suspirou, aquele som familiar de exaustão que eu ouvirá por toda a minha vida, o som de um homem que desejava a paz mais do que a justiça. Ela é sua mãe, Prudence. Independentemente do que ela tenha feito, ela te ama. Será mesmo? Porque o amor geralmente não se parece com roubo e difamação. Outro silêncio, desta vez mais longo. Deixe-me ver o que posso fazer, disse-lhe finalmente. Talvez se eu falar com ela. Pai, você conversa com ela há 30 anos. E isso ainda não mudou nada. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde que tudo começou, não pelo dinheiro, mas pelo pai que me amava, mas que nunca, jamais me escolheria. Bradley me mandou uma mensagem pela primeira vez em 8 meses. A mensagem chegou às 23h47, na noite anterior à data marcada para a entrega da intimação judicial. Ei, mana, podemos conversar? Sinto muito por tudo. Encarei a tela por um longo momento e depois respondi. Falar sobre o quê, Bradley? 3 pontos apareceram, desapareceram e apareceram novamente. Sobre o dinheiro. Eu não sabia que a mamãe estava tirando do seu fundo fiduciário. Juro que pensei que fosse apenas dinheiro da família, dinheiro que ela tinha permissão para gastar. Eu liguei para ele. Bradley. Minha voz estava calma. Nos últimos 4 anos, você recebeu $847.000 que foram retirados do meu fundo fiduciário. Você usou esse dinheiro para abrir 3 empresas. Todas as 3 faliram. Você realmente nunca se perguntou de onde vinha esse dinheiro? Eu. De repente, sua voz soou jovem, jovem e perdida. Eu não perguntei. Certo. Mamãe disse que estava investindo no meu futuro. Eu acreditei nela. Você acreditou no que era conveniente acreditar. Isso não é justo. Justo? Quase ri. Quer falar de justiça? Esse dinheiro era minha herança do vovô Edward, a única pessoa nesta família que realmente me viu. E você torrou tudo sem pensar 2 vezes. Eu vou te pagar de volta. Prometo. Só não leve isso para o tribunal. Vai destruir a mamãe. Quem precisa devolver o dinheiro é quem o roubou, Bradley. É a mãe. E ela teve 5 anos para fazer a coisa certa. Ela escolheu não fazer. Eu desliguei. Eu não odiava meu irmão. Eu simplesmente finalmente o enxerguei com clareza, não como um vilão, mas como alguém que se beneficiava do meu silêncio e nunca o questionou. 25 de março de 2024, 9h14. Um oficial de justiça bateu à porta da mansão em Beacon Hill e entregou um envelope à minha mãe. Dentro da caixa havia um aviso de audiência do Tribunal de Família e Sucessões do Condado de Suffolk.
Número do processo: 2024-PR-0847. Em matéria de confiança TF 19870412. Requerente: Prudência Eleanor Fitzgerald. Respondente: Vivien Marie Fitzgerald. Aviso de audiência: o tribunal, por meio deste, agenda uma audiência para tratar das alegações de violação do dever fiduciário na administração do fundo fiduciário acima mencionado. O réu deverá comparecer em juízo no dia 28 de maio de 2024, às 9 horas, na sala 4B. Minha mãe me ligou naquela tarde. Sua voz não era mais triunfante. Nem mesmo raivosa. Era amedrontada. Prudence, o que você fez? As palavras saíram atropeladas. Isso é uma loucura. Você vai destruir esta família. É isso que você quer? Humilhar a sua própria mãe? Mantive a minha voz calma. Não, mãe. Eu só quero o que é meu por direito. Eu sou sua mãe. Podemos resolver isso entre nós. Você não precisa envolver o tribunal. Você teve 5 anos para resolver isso, mãe. E escolheu não resolver. Eu estava protegendo. Você estava se protegendo. Eu a interrompi. E agora eu estou me protegendo. Nos vemos no tribunal. Encerrei a chamada. 64 dias até a audiência. Minha mãe tinha 64 dias para encontrar uma saída. Mas eu vinha me preparando para 1687. A contagem regressiva estava quase no fim. 28 de maio de 2024, 9 horas da manhã. O Tribunal de Sucessões e Família do Condado de Suffolk ocupava um prédio de pedra cinza no centro de Boston, com pisos de mármore, corredores ecoantes e o silêncio peculiar que se instala em lugares onde a vida das pessoas está prestes a mudar. A sala de audiências 4B era menor do que eu imaginava, paredes revestidas de madeira, luzes fluorescentes e fileiras de bancos desconfortáveis para os observadores. A honorável Eleanor Marsh presidiu de uma plataforma elevada, uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e a expressão de alguém que já tinha ouvido todas as variações possíveis de disfunção familiar e que havia deixado de se surpreender há anos. Sentei-me à mesa do requerente com Catherine Wells, minha advogada. Sobre a mesa à nossa frente, 3 pastas grossas com provas, meticulosamente organizadas e etiquetadas. Minha mãe sentou-se à mesa dos réus com Gerald Morrison, que parecia consideravelmente menos confiante do que na minha festa de aniversário. Meu pai estava sentado na galeria atrás deles, com o rosto abatido e pálido. Bradley estava a 2 fileiras atrás, olhando fixamente para o celular. Mas eles não estavam sozinhos. Espalhados pela galeria, havia rostos que eu reconheci da festa, membros da sociedade filantrópica da minha mãe, curiosos e observando. A senhora Patterson, a senhora Aldrich, o Dr. Harrison e sua esposa. Eles tinham vindo para apoiar Vivien. Eu tinha certeza de que estavam prestes a vê-la cair. Também presentes, Marcus Webb, sentado perto da frente, com as mãos pacientemente cruzadas no colo. Jennifer Holloway, da divisão de fundos fiduciários da First Republic, com uma pasta de couro aos pés. E Nancy Collins, a ex-contadora que evitava o olhar da minha mãe com determinação evidente. Minha mãe usava seu tailleur Chanel, botões de pérola, seda creme, uma armadura contra o mundo. Mas notei que suas mãos tremiam levemente quando ela estendeu a mão para pegar seu copo d'água. A sala estava silenciosa, expectante. A juíza Marsh ergueu os olhos dos seus papéis. Esta audiência está agora em andamento. Estamos aqui para tratar do processo número 2024-PR-0847 referente ao Fundo Fiduciário TF 198704112. Conselheiros, podem prosseguir. Gerald Morrison foi o primeiro a se levantar, abotoando o paletó com a facilidade experiente de um homem que já havia argumentado em 1000 casos. Excelência, agradeço por ouvir este assunto. Gostaria de começar por enfatizar que, em sua essência, trata-se de um mal-entendido familiar, um mal-entendido que foi exagerado por uma filha que, lamentavelmente, não reconhece plenamente tudo o que sua mãe fez por ela. Ele fez uma pausa, deixando aquela ideia se assentar. Minha cliente, Vivien Fitzgerald, administrou o fundo fiduciário de sua filha por 5 anos. Ela fez isso com as melhores intenções, protegendo uma jovem que, em sua opinião, ainda não estava preparada para a responsabilidade de administrar uma riqueza substancial.
Todas as decisões que ela tomou visavam o bem-estar da família como um todo. Objeção, disse Catherine Wells calmamente. A questão não é a intenção. A questão é se a senhora Fitzgerald violou os termos explícitos do documento de fideicomisso. O juiz Marsh assentiu com a cabeça. Decisão mantida. Sr. Morrison, por favor, limite sua argumentação inicial aos fatos do caso. O sorriso de Morrison se tornou mais tenso. Claro, meritíssimo. Os fatos são os seguintes: minha cliente recebeu poderes de curadora. Ela usou esses poderes para distribuir os bens do fundo fiduciário a membros da família para fins legítimos. A senhorita Fitzgerald, a beneficiária, sempre receberia sua herança no momento apropriado. Este caso é prematuro. Prematuro? Perguntou o juiz Marsh, arqueando uma sobrancelha. A requerente tem 30 anos, a idade especificada no testamento para pleno acesso. O que exatamente a senhora Fitzgerald estava esperando? Morrison hesitou por uma fração de segundo, e nessa hesitação, vi a primeira brecha na defesa da minha mãe. Minha cliente estava exercendo seu poder discricionário como curadora. Veremos o que as provas indicam sobre essa discricionariedade. A voz do juiz Marsh era seca. Advogado Wells, pode chamar sua primeira testemunha. Marcus Webb subiu ao banco das testemunhas com a dignidade serena de um homem que passou décadas lidando com as complexidades do sistema jurídico. Catherine aproximou-se com o documento de fideicomisso na mão. Sr. Webb, poderia, por favor, identificar este documento? Este é o documento fiduciário TF 198704112, criado por Edward Fitzgerald em 1987 e alterado pela última vez 3 meses antes de seu falecimento em 2015. Fui nomeado consultor fiduciário independente. E o que significa isso, consultor fiduciário independente? Significa que fui encarregado de garantir que os termos do fideicomisso fossem cumpridos, independentemente da dinâmica familiar. O Sr. Fitzgerald queria especificamente que alguém de fora da família supervisionasse o processo. Catherine entregou o documento ao juiz e, em seguida, voltou-se para Marcus. Sr. Webb, por favor, leia a seção 7.3 para o tribunal. Marcus ajustou os óculos e leu com clareza. O administrador terá autoridade para sacar os juros acumulados para despesas aprovadas. O valor principal de $5 milhões, $5 milhões, permanecerá intocado até que o beneficiário complete 30 anos ou solicite a transferência integral, o que ocorrer por último. O que significam despesas aprovadas neste contexto? Significa despesas que foram documentadas e aprovadas pela beneficiária. Neste caso, a senhorita Prudence Fitzgerald. O administrador fiduciário não pode decidir unilateralmente como gastar os juros. O juiz Marsh ergueu os olhos. Sr. Morrison, seu cliente estava ciente dessa exigência de aprovação do beneficiário? Minha mãe se inclinou, sussurrando freneticamente para Gerald. Seu rosto estava tenso. Meritíssimo, disse-lhe lentamente, minha cliente acreditava ter autoridade implícita. O documento é explícito, não implícito. A voz da juíza Marsh era incisiva. Senhora Fitzgerald, a senhora alguma vez solicitou a aprovação por escrito de sua filha antes de fazer saques desse fundo fiduciário? A voz da minha mãe era fraca, desprovida da confiança habitual. Ela era minha filha. Eu não achei que precisasse. Não. O juiz Marsh fez uma anotação. Continue, conselheiro Wells. Jennifer Holloway foi a próxima a depor, com sua pasta de couro agora aberta sobre a mesa de provas. Ela era uma profissional na casa dos 40, impecavelmente vestida, com ares de alguém que lidava com fatos e considerava especulações desagradáveis. Senhora Holloway, a senhora é gerente da filial da Divisão de Serviços Fiduciários do First Republic? Correto. Isso mesmo. Ocupo esse cargo há 8 anos. Catherine ergueu uma pasta grossa. Estou apresentando como prova o anexo B da requerente, 67 extratos bancários mensais da conta fiduciária TF 198704112, referentes ao período de janeiro de 2019 a março de 2024. Ela entregou a pasta para Jennifer. Você poderia, por favor, resumir o que essas afirmações demonstram? Jennifer folheou as páginas que claramente conhecia de cor.
Durante esse período, um total de $847 mil foi retirado da conta de juros do fundo fiduciário. Todas as retiradas foram autorizadas pela administradora, Vivian Fitzgerald. O saldo principal de $5 milhões permanece intacto. Para onde foram os fundos retirados? Com base nos registros de transferência, a maior parte, aproximadamente $720 mil, foi transferida para contas pertencentes a Bradley Fitzgerald, irmão do beneficiário. O restante foi transferido para contas pessoais pertencentes à senhora Vivian Fitzgerald. A plateia se agitou. Vi a senhora Patterson se inclinar para sussurrar algo à senhora Aldrich, sua expressão já não demonstrava simpatia. Para que fique claro, continuou Catherine, nenhum desses fundos foi transferido ou usado em benefício de Prudence Fitzgerald, a beneficiária do fundo fiduciário. Isso mesmo. Nossos registros não mostram nenhum desembolso para a senhorita Fitzgerald, nem despesas documentadas em seu nome. O juiz Marsh olhou para minha mãe. Senhora Fitzgerald, foram retirados $847 mil ao longo de 5 anos, e nada disso foi para sua filha, a pessoa para quem o fundo foi criado. Pode explicar isso? A voz da minha mãe embargou. Eu estava investindo no futuro da família. Você estava investindo no seu filho. O tom do juiz era gélido. Não no beneficiário. Continue, advogado. Nancy Collins caminhou até o banco das testemunhas com os ombros eretos e o maxilar firme, uma mulher que havia tomado uma decisão e estava determinada a levá-la até o fim. Senhora Collins, a senhora trabalhou como contadora da família Fitzgerald de 2009 a 2022? Correto. Isso mesmo. Catherine mostrou um documento impresso. Estou apresentando como prova o anexo 100 da requerente, uma troca de e-mails entre você e o requerido, datada de abril de 2020. Você poderia confirmar se essas comunicações são autênticas? Nancy deu uma olhada nos papéis. Sim, eu enviei esses e-mails. Por favor, leia a parte destacada do e-mail da senhora Fitzgerald, datado de 12 de abril de 2020. A voz de Nancy era firme. Não se preocupe com Prudence. Ela não entende de finanças. Nunca entendeu. Certifique-se de que ela não veja nenhum extrato. Uma onda de reações percorreu a galeria. O rosto da minha mãe empalideceu. A senhora Fitzgerald instruiu explicitamente a ocultar informações financeiras do beneficiário do fundo fiduciário. Sim. E quando expressei minhas preocupações sobre a legalidade dessa instrução, ela me disse que não me cabia questionar suas decisões. O que você fez? Fiquei em silêncio por 2 anos porque tinha medo de perder o emprego. Depois, não aguentei mais. Pedi demissão e enviei cópias da nossa correspondência para a senhorita Fitzgerald. Os olhos do juiz Marsh estavam fixos na minha mãe. Senhora Fitzgerald, a senhora tem alguma explicação para este e-mail? O advogado da minha mãe começou a falar, mas ela o interrompeu. Nancy entendeu errado. Eu só estava tentando proteger minha filha do estresse. Ao ocultar o roubo. A voz do juiz era tão gélida que poderia congelar a água. Conselheiro Morrison, creio que já ouvimos o suficiente para uma determinação preliminar. Muito bem, chegamos ao ponto crucial. Antes de contar a vocês o que o juiz decidiu, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que deveria acontecer com alguém que rouba do próprio filho e ri disso? Deixem seus veredictos nos comentários. E se vocês ainda estão assistindo, cliquem no botão de inscrição. O final vale a pena. Vamos terminar isso juntos. O tribunal ficou completamente silencioso. Nem mesmo o farfalhar de papéis ou o rangido dos bancos. Apenas 40 pares de olhos fixos na juíza Eleanor Marsh enquanto ela revisava suas anotações. Ela não teve pressa. Passou-se um minuto inteiro, depois outro. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de uma certeza absoluta. Com base nas provas apresentadas, este tribunal conclui o seguinte. Ela olhou diretamente para minha mãe. Em primeiro lugar, Vivian Marie Fitzgerald, como administradora do Fundo Fiduciário TF 198704112, tinha o dever fiduciário de gerir os ativos do fundo no melhor interesse da beneficiária, Prudence Eleanor Fitzgerald. Ela falhou manifestamente nesse dever.
Em segundo lugar, o administrador fiduciário retirou $847 mil em juros acumulados sem o consentimento documentado do beneficiário, conforme explicitamente exigido pela seção 7.3 do documento de fideicomisso. Isso constitui uma violação do dever fiduciário nos termos do capítulo 203-E das Leis Gerais de Massachusetts. Terceiro, as provas, incluindo os registros financeiros e as próprias comunicações escritas do administrador, indicam que esta violação foi deliberada, e não inadvertida. Minha mãe emitiu um pequeno som, um gemido. Portanto, este tribunal determina a seguinte medida cautelar imediata. A juíza Marsh leu suas anotações, cada palavra com precisão. 1. A autoridade de Vivian Fitzgerald como curadora fica revogada, com efeito imediato. Segundo, o saldo principal de $5 milhões deverá ser transferido para o controle direto de Prudence Fitzgerald dentro de 30 dias úteis. 3. Vivian Fitzgerald é condenada a restituir o valor de $847 mil referente a juros indevidamente sacados, acrescidos dos juros legais a partir da data de cada saque. Restituição total, $892.350. 4. Este assunto foi encaminhado ao Ministério Público para investigação de possíveis acusações criminais, incluindo furto e abuso financeiro contra idosos no contexto de relações fiduciárias. A juíza recolheu os documentos dela. Senhora Fitzgerald, a senhora tinha uma responsabilidade sagrada, tanto legal quanto moralmente. A senhora a violou. Sua filha veio a este tribunal em busca de justiça, e a recebeu. Esta audiência está encerrada. O martelo bateu, e naquele único estalo retumbante de madeira contra madeira, 30 anos do mundo cuidadosamente construído pela minha mãe se despedaçaram. Por um longo momento, nada se moveu. Minha mãe permaneceu imóvel à mesa do réu, seu tailleur Chanel parecendo de repente menos uma armadura e mais uma fantasia que ela havia esquecido como usar. Seu rosto estava cinza, não pálido, cinza, como se algo essencial tivesse se esvaído dela. Gerald Morrison juntou seus papéis sem olhar para ela. Murmurou algo sobre recursos e prazos processuais, mas nem ele parecia acreditar nisso. Na galeria, as mulheres da sociedade filantrópica se levantaram aos poucos, recolhendo suas bolsas e evitando contato visual. A senhora Patterson saiu primeiro, seguida pela senhora Aldrich. Nenhuma delas se despediu. Meu pai caminhou em direção à minha mãe, mas parou a 60 centímetros de distância, com as mãos pendendo inutilmente ao lado do corpo. Pela primeira vez na vida, viu completamente perdido um homem que passará décadas acatando as ordens da esposa, de repente confrontado com as consequências dessa submissão. Bradley saiu antes de todos os outros. Passou direto pela nossa mãe sem dizer uma palavra, com o telefone já no ouvido. Fiquei pensando para quem ele estava ligando, provavelmente alguém que pudesse ajudá-lo a descobrir o que fazer agora que o dinheiro tinha parado de chegar. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de uma certeza absoluta. Com base nas provas apresentadas, este tribunal conclui o seguinte. Ela olhou diretamente para minha mãe. Em primeiro lugar, Vivian Marie Fitzgerald, como administradora do Fundo Fiduciário TF 198704112, tinha o dever fiduciário de gerir os ativos do fundo no melhor interesse da beneficiária, Prudence Eleanor Fitzgerald. Ela falhou manifestamente nesse dever. Em segundo lugar, o administrador fiduciário retirou $847 mil em juros acumulados sem o consentimento documentado do beneficiário, conforme explicitamente exigido pela seção 7.3 do documento de fideicomisso. Isso constitui uma violação do dever fiduciário nos termos do capítulo 203-E das Leis Gerais de Massachusetts. Terceiro, as provas, incluindo os registros financeiros e as próprias comunicações escritas do administrador, indicam que esta violação foi deliberada, e não inadvertida. Minha mãe emitiu um pequeno som, um gemido. Portanto, este tribunal determina a seguinte medida cautelar imediata. A juíza Marsh leu suas anotações, cada palavra com precisão. 1. A autoridade de Vivian Fitzgerald como curadora fica revogada, com efeito imediato. Segundo, o saldo principal de $5 milhões deverá ser transferido para o controle direto de Prudence Fitzgerald dentro de 30 dias úteis. 3. Vivian Fitzgerald é condenada a restituir o valor de $847 mil referente a juros indevidamente sacados, acrescidos dos juros legais a partir da data de cada saque. Restituição total, $892.350.
4. Este assunto foi encaminhado ao Ministério Público para investigação de possíveis acusações criminais, incluindo furto e abuso financeiro contra idosos no contexto de relações fiduciárias. A juíza recolheu os documentos dela. Senhora Fitzgerald, a senhora tinha uma responsabilidade sagrada, tanto legal quanto moralmente. A senhora a violou. Sua filha veio a este tribunal em busca de justiça, e a recebeu. Esta audiência está encerrada. O martelo bateu, e naquele único estalo retumbante de madeira contra madeira, 30 anos do mundo cuidadosamente construído pela minha mãe se despedaçaram. Por um longo momento, nada se moveu. Minha mãe permaneceu imóvel à mesa do réu, seu tailleur Chanel parecendo de repente menos uma armadura e mais uma fantasia que ela havia esquecido como usar. Seu rosto estava cinza, não pálido, cinza, como se algo essencial tivesse se esvaído dela. Gerald Morrison juntou seus papéis sem olhar para ela. Murmurou algo sobre recursos e prazos processuais, mas nem ele parecia acreditar nisso. Na galeria, as mulheres da sociedade filantrópica se levantaram aos poucos, recolhendo suas bolsas e evitando contato visual. A senhora Patterson saiu primeiro, seguida pela senhora Aldrich. Nenhuma delas se despediu. Meu pai caminhou em direção à minha mãe, mas parou a 60 centímetros de distância, com as mãos pendendo inutilmente ao lado do corpo. Pela primeira vez na vida, viu completamente perdido um homem que passará décadas acatando as ordens da esposa, de repente confrontado com as consequências dessa submissão. Bradley saiu antes de todos os outros. Passou direto pela nossa mãe sem dizer uma palavra, com o telefone já no ouvido. Fiquei pensando para quem ele estava ligando, provavelmente alguém que pudesse ajudá-lo a descobrir o que fazer agora que o dinheiro tinha parado de chegar. Eu estava em pé à mesa do requerente, com Catherine ao meu lado, e observei minha mãe tentar se levantar da cadeira. Suas pernas tremiam. Ela se apoiou na beirada da mesa. Então olhou para mim. A boca dela se abriu, para dizer o quê? Um pedido de desculpas? Uma acusação? Um apelo? Nunca descobri. As palavras não vieram. E ali parada, observando-a procurar algo para dizer, percebi que não estava mais esperando que ela falasse. Eu não precisava de suas palavras, nem de sua aprovação, nem de seu pedido de desculpas, nem de suas justificativas. Eu não precisava de absolutamente nada dela. Peguei minha pasta e caminhei em direção à porta, deixando minha mãe sozinha com as ruínas de tudo que ela havia construído. O sol de maio bateu no meu rosto quando saí do tribunal, brilhante e quente depois do frio fluorescente da sala de audiências. Catherine Wells caminhava ao meu lado, os saltos tilintando nos degraus de pedra. Marcus Webb vinha alguns passos atrás, movendo-se com a satisfação tranquila de um homem que havia cumprido sua missão. Parabéns, disse Catherine. Você conseguiu. Nós conseguimos. Olhei para trás, para o prédio. Todos nós. Marcus a alcançou, com as mãos nos bolsos. Seu avô teria se orgulhado, senhorita Fitzgerald. Você demonstrou uma paciência e uma coragem notáveis. Eu tive ajuda. Olhei para ele, esse homem que eu mal conhecia há 5 anos, e que se tornou uma das poucas pessoas em quem eu confiava completamente. Obrigado por ter me procurado, por tudo. Eu estava apenas seguindo as instruções de Edward. Ele se permitiu um pequeno sorriso. Embora eu admita que ver aquele juiz repreendendo Vivien tenha sido um bônus. Catherine tocou meu braço. O processo de restituição levará tempo, e a investigação criminal pode durar mais 1 ano, até 18 meses. Mas a parte mais difícil já passou. Assenti com a cabeça, inspirando o ar primaveril, lilazes vindos de algum lugar e grama recém-cortada do parque do outro lado da rua. Durante 5 anos, observei, esperei, documentei. Cada dia era uma contagem regressiva. Cada mês, uma nova linha em uma planilha. Cada ano, um passo mais perto deste momento. E agora tudo havia terminado. O peso que eu carregava, não apenas a injustiça, mas também a farsa, o esconderijo, a constante atuação de quem não sabia de nada, deslizou dos meus ombros como um casaco que finalmente me permitiram tirar. O céu estava de um azul impossível naquele dia, aquele tipo de azul que faz você acreditar em novos começos. Respirei pela primeira vez um ar que realmente me pertencia. As consequências vieram rapidamente.
2 semanas após a audiência, minha mãe recebeu uma carta em papel creme com relevo, o tipo de papel que ela adorava receber. Prezada Senhora Fitzgerald, dizia o comunicado. Após cuidadosa consideração, o Conselho Diretor aceitou seu pedido de demissão da Sociedade Filantrópica Feminina de Beacon Hill, com efeito imediato. Desejamos-lhe sucesso em seus futuros empreendimentos. Ela não havia se demitido. Eles a forçaram a sair, educadamente, discretamente, da maneira como os ricos de Boston lidam com seus constrangimentos. A organização na qual ela trabalhou arduamente durante 15 anos, os eventos de gala que presidiu, os comitês que liderou, tudo apagado com um único parágrafo. Os convites pararam de chegar. Os telefonemas cessaram. As mulheres que riam de suas piadas elogiavam sua decoração de repente se viram ocupadas demais para almoçar. Em meados de junho, a agenda social da minha mãe estava vazia. Aprendi isso não por meio de comunicação direta, mas pela mesma rede de sussurros que ela tentou usar contra mim. Só que agora os sussurros eram sobre ela. Você já ouviu falar de Vivian Fitzgerald? Eu sempre soube que havia algo de errado nela aceitar dinheiro da própria filha. Você consegue imaginar? Ela está enfrentando acusações criminais, sabe? Acusações criminais de verdade. O filho também estava envolvido. Todos aqueles negócios falidos. Richard deve estar devastado. Um cirurgião tão respeitado. Ela tentou postar algo no Facebook uma vez, algo vago sobre tempos difíceis e desafios familiares. Os comentários foram desativados em poucas horas. Eu suspeitei do conselho de Gerald Morrison. A mansão de Beacon Hill ainda estava de pé, é claro, ainda bela, ainda imponente, mas agora, quando os vizinhos passavam, caminhavam um pouco mais rápido. O ponto de referência havia se tornado um monumento a algo completamente diferente. Minha mãe passou 30 anos construindo sua reputação na sociedade de Boston. Bastaram 30 dias para que ela desmoronasse. Agosto de 2024. A ordem judicial de restituição chegou à mansão de Beacon Hill como uma conta vinda do universo. Valor total devido, $892.350. Minha mãe não tinha isso. As contas correntes, as carteiras de investimentos das quais ela se gabava em jantares, elas continham talvez $200.000, grande parte em nome de meu pai. O resto foi gasto nos empreendimentos de Bradley, em galas de caridade, no estilo de vida ao qual ela se convenceu de que tinha direito. Isso deixou apenas uma opção: vender os ativos. A casa em Cape Cod foi a primeira a ser vendida, uma propriedade à beira-mar com 6 quartos que meus avós compraram em 1975. Ela foi vendida em setembro por $1,2 milhão, o suficiente para cobrir a restituição e ainda sobrou para os honorários advocatícios. Eu não estava presente no fechamento do negócio, mas Marcos me contou sobre ele. Como minha mãe ficou parada no gramado depois, observando estranhos percorrerem os cômodos onde ela havia passado todos os verões de seu casamento. Ela chorou, disse Marcos, com voz neutra. Pela primeira vez desde a audiência, ela chorou. Esperei que a satisfação chegasse, a vingança, a alegria de vê-la perder algo que amava. Mas isso não aconteceu. Não me senti feliz, mas também não me senti culpada. Aquele dinheiro nunca foi dela para gastar. A casa foi vendida para pagar o que ela roubou. A matemática era simples, mesmo que as emoções não fossem. Quanto a Bradley, o tribunal não podia obrigá-lo a contribuir. Ele não tinha nada. As startups haviam consumido tudo que ele possuía, deixando para trás apenas dívidas e um perfil no LinkedIn que ainda o listava como um empreendedor em série. O plano da nossa mãe tinha financiado os sonhos dele. Agora, os dois tinham que lidar com o que restasse quando o dinheiro acabasse. A investigação criminal prosseguiu, avançando lentamente pelo sistema judicial. Os promotores mencionaram um prazo de 12 a 18 meses antes da possível apresentação de acusações. Minha mãe ainda era livre, mas já não era intocável. Meu pai me ligou 3 semanas depois que a casa em Cape Cod foi vendida. Prudence. Sua voz estava diferente agora, de alguma forma mais baixa, menos parecida com a do patriarca distante com quem eu havia crescido e mais com a de um velho que finalmente vira demais. Posso te levar para jantar? Só nós dois, por favor. Nos encontramos em um restaurante em Cambridge, território neutro.
Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, as rugas em seu rosto mais profundas, os fios brancos nas têmporas se espalhando. Me desculpe, disse-lhe antes que os aperitivos chegassem. Me desculpe por não ter te protegido. Me desculpe por ter deixado sua mãe. Me desculpe por tudo isso. Eu observei do outro lado da mesa este homem que amei a vida toda, e que também me amou à sua maneira limitada. Obrigado por dizer isso, pai. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Deveria ter feito muitas coisas de forma diferente. Ele olhou para o copo d'água. Sua mãe, ela nem sempre foi assim. Ou talvez fosse, e eu não quisesse ver. De qualquer forma, eu falei com você. Você fez. Ele hesitou, mas não contestou. Preciso de tempo, eu disse, para descobrir que tipo de relacionamento podemos ter, se é que podemos ter algum. Eu entendo. Eu quis dizer isso como um limite, não como uma rejeição. Mas não tinha certeza se ele conseguia perceber a diferença. Talvez não conseguisse. Talvez ele tivesse passado tantos anos evitando conflitos que nunca aprendeu a lidar com o desconforto. Um mês depois, Bradley me mandou uma mensagem: sinto muito, Pru. Eu não sabia. Devia ter perguntado. Não sei o que dizer. Eu li. Não respondi. Não imediatamente. Talvez algum dia, mas não hoje. Algumas desculpas levam tempo para serem aceitas, e alguns relacionamentos exigem distância antes de serem reconstruídos, se é que podem ser reconstruídos. Outubro de 2024. 5 meses após a audiência, minha vida havia mudado de maneiras que eu ainda estava aprendendo a reconhecer. No trabalho, fui promovido a gerente, o mais jovem do meu departamento. Meu sócio supervisor me chamou de lado depois do anúncio. Prudence, sempre soubemos que você era excepcional, mas ver como você lidou com essa situação com sua família demonstra uma força diferente. Precisamos de pessoas como você em posições de liderança. Não lhe contei que a situação me ensinou mais sobre manipulação financeira do que qualquer auditoria jamais poderia, ou que 5 anos rastreando as transações da minha mãe me tornaram muito, muito bom em detectar irregularidades. Algumas lições vêm dos livros didáticos. Outras vêm da traição. O capital principal de 5 milhões de dólares estava agora sob meu controle direto, administrado por uma consultora fiduciária que eu mesmo havia escolhido, uma mulher chamada doutora Sarah Ramon, que tinha excelentes referências e nenhuma ligação com qualquer pessoa chamada Fitzgerald. Comprei um apartamento em Back Bay. Não era grande, um quarto, um pequeno escritório, uma cozinha estreita com uma janela para a rua. Mas cada centímetro quadrado era meu, comprado com meu próprio salário, mobiliado ao meu gosto. Na minha estante, eu guardava uma única fotografia, a do meu avô Edward, tirada na sua festa de aposentadoria em 1987, o ano em que ele criou o meu fundo fiduciário. Ele estava sorrindo na foto, um sorriso genuíno, não aquele tipo de sorriso que as pessoas usam para as câmeras. O sorriso de um homem que construiu algo que valia a pena construir e sabia que duraria. Você conseguiu, vovô, eu dizia para a fotografia às vezes, quando o apartamento estava silencioso e as luzes da cidade piscavam lá fora. Você me protegeu. Finalmente, eu estava vivendo do meu jeito, no espaço que ninguém podia me tirar, construindo um futuro que eu havia conquistado. Pela primeira vez, eu podia respirar sem ter que olhar por cima do ombro. Às vezes, as pessoas me perguntam como consegui ficar em silêncio por 5 anos. Como eu conseguia ficar sentada em jantares em família ouvindo minha mãe desdenhar da minha carreira. Como eu via Bradley receber cheque após cheque por empreendimentos fadados ao fracasso desde o início. Como eu sorria em festas de aniversário e encontros familiares enquanto contava os dias para poder agir. A verdade é que quase não o fiz. Havia noites em que a raiva era tão intensa que eu podia senti-la no paladar, metálica, amarga, queimando na garganta. Noites em que eu escrevia e-mails que nunca enviava. Ensaiava confrontos que nunca aconteciam. Imaginava-me de pé no jantar de ação de graças, gritando todas as verdades que eu vinha engolindo há anos. Mas eu não entendi, porque compreendi algo que minha mãe nunca aprendeu. Paciência não significa aceitar maus tratos. Significa recusar-se a lutar nos termos de outra pessoa. Se eu a tivesse confrontado em 2019, ela teria reestruturado o fundo fiduciário,
transferido dinheiro e contratado advogados para protelar e obscurecer a situação até que eu estivesse exausta demais para continuar. Ela teria controlado a narrativa, me pintado como a filha ingrata e colocado minha família contra mim antes mesmo que eu tivesse qualquer prova. Em vez disso, esperei. Observei. Documentei. E quando finalmente agi, fiz isso com provas suficientes para que suas próprias palavras a condenassem. Minha mãe achava que silêncio era sinal de fraqueza. Ela pensava que meu silêncio significava que eu estava com medo, era ingênua ou burra demais para entender o que ela estava fazendo. Ela estava errada. Meu silêncio era estratégia. Minha paciência era poder. E, no fim, a única voz que importou foi a do juiz. Dezembro de 2024. Recebi um cartão de Natal no meu apartamento em Back Bay, uma bela imagem de pinheiros cobertos de neve. A letra do meu pai no envelope. Dentro, apenas algumas palavras: Feliz Natal, Prudence. Espero que você esteja bem. Eu te amo, papai. Sem assinatura da minha mãe. Fiquei sentado com o cartão por um longo tempo, virando-o nas mãos, sentindo seu peso. Então escrevi uma resposta. Querido pai, Feliz Natal. Estou bem, melhor do que estive nos últimos anos. Espero que você esteja encontrando paz nesta época. Não estou pronta para jantares de Natal ou reuniões familiares. Não sei se algum dia estarei, mas consigo lidar com isso, um cartão de vez em quando, um lembrete de que ainda existimos um para o outro. É o que posso oferecer agora. Com amor, Prudence. Enviei pelo correio na manhã seguinte. Não houve reconciliação dramática, nem telefonemas comoventes ou pedidos de desculpas sinceros que resolvessem tudo. A vida real não funciona assim, não depois do que aconteceu. Mas havia isto, um limite claramente definido. Uma porta entreaberta, não fechada com força. Eu não havia cortado relações com minha família. Eu apenas parei de fingir que éramos mais próximos do que realmente éramos. Parei de representar o papel da filha exemplar, da irmã compreensiva, da pessoa que absorvia as necessidades de todos enquanto ignorava as suas próprias. O amor, eu estava aprendendo, não significa acesso ilimitado. Não significa perdão sem mudança ou tolerância sem limites. Amar significa saber o que você pode dar e ser honesto sobre o que você não pode. Primavera de 2025. Sentei-me no meu apartamento enquanto a luz do entardecer se transformava em dourada através da janela, observando a cidade ganhar vida lá embaixo. Na minha mesa, uma pasta com a documentação preliminar do Fundo de Bolsas de Estudo Edward Fitzgerald. O plano ainda estava sendo elaborado, um fundo para estudantes universitários de primeira geração que buscavam diplomas em finanças e contabilidade. Jovens que, como meu avô, vieram do nada e queriam construir algo. Jovens que mereciam ter alguém ao seu lado. Parecia certo. Parecia uma continuação. Na minha estante, meu avô sorria para mim da sua fotografia. Eu nunca o conheci tão bem quanto gostaria, mas nos anos que se seguiram à sua morte, passei a compreendê-lo melhor do que jamais o entendi enquanto ele estava vivo. Ele não me deixou apenas dinheiro. Ele me deixou proteção. Ele olhou para sua família com clareza e fez o que pôde para me proteger deles. Agora era minha vez de fazer algo digno daquele presente. Eu não estava mais com raiva. Eu não estava mais esperando. Eu não estava mais observando pela janela enquanto outras pessoas viviam a minha vida. Finalmente, eu era simplesmente eu mesma. O fundo fiduciário nunca teve a ver com dinheiro. Tinha a ver com ser visto, ser acreditado, ser valorizado. E agora eu podia me dar essas coisas sem precisar da permissão de ninguém. Essa é a minha história. Se você se identificou com isso, se você já teve que provar seu valor para pessoas que deveriam ter acreditado em você desde o início, quero que saiba que você não está sozinho, ah? Inscreva-se se ainda não o fez e confira a descrição para mais histórias como esta. Deixe um comentário contando a sua experiência. E lembre-se, seu silêncio pode parecer fraqueza agora, mas pode estar construindo algo que eles ainda não conseguem ver.